Ao vivo para a redação do nosso Portal Dia, falar com ele, nosso amigo Vitor Costa, que é quem vai trazer as atualizações do nosso Portal O Dia, esse portal que tem a cara do Piauí. Boa tarde, meu amigo Vitor Costa. Boa tarde, Valbert, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Rota do Dia. Valbert, a gente vai trazer aqui algumas informações sobre tudo que aconteceu aí durante o final de semana, durante o feriado, notícias que foram apuradas pela nossa equipe do Portal O Dia e que agora estão aí na manchete do nosso portal. A primeira dessas informações que eu vou trazer, Valbert, é sobre um incêndio de grandes proporções que aconteceu aqui em Teresina, no Distrito Industrial. Segundo as informações que foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui do nosso estado, esse incêndio de grandes proporções ele aconteceu ali em uma fábrica, em silos dessa fábrica, onde, devido a um material altamente inflamável, acabou então esse incêndio acabou então sendo de grandes proporções, porque rapidamente acabou se espalhando por todo o local onde estavam aí esses produtos inflamáveis. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessários um trabalho de cerca de 4 horas para conseguir debelar esse incêndio. Isso aconteceu no domingo, ontem, por volta das 5h30 da tarde, mais ou menos, e esse trabalho aí perdurou durante toda a noite, todo esse início de noite de domingo, e esse trabalho então foi feito pelo Corpo de Bombeiros do estado do Piauí. Felizmente não tivemos vítimas, nem ninguém ferido, felizmente também ninguém morto, e o trabalho todo o trabalho já foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e esse incêndio então foi devidamente debelado. Mais uma informação de incêndios que a gente traz aqui, Valbert, que causa muita preocupação. Dessa vez, felizmente, como eu disse, sem nenhum ferido, mas algo que de fato causa aí essa preocupação, o Corpo de Bombeiros trabalhando rapidamente para conseguir debelar esse incêndio lá no Distrito Industrial de Teresina. Outra informação agora, Valbert, tem a ver também com essa questão aí de calor, mas agora é mais uma questão climática. Aqui no Piauí, Valbert, os 224 municípios estão em período de seca. Mesmo que tenha acabado esses períodos chuvosos, aqui em Teresina, inclusive, uma hora ou outra ainda dá uma chuvinha aí nesse final de período chuvoso, mas segundo o que foi apontado pelos órgãos responsáveis por fazer esse monitoramento, todo o estado do Piauí teve chuvas abaixo da média. Isso faz com que todo o estado, todos os 224 municípios estejam nesse momento em situação de seca. Mas dentro desses 224 municípios, Valbert, a gente tem 134 que estão em situação de emergência devido à seca grave, ou seja, já passa, na verdade, da metade dos municípios do Piauí que estão dentro desse rol aí de cidades que estão em situação de seca grave. Até abril, eram 61 municípios que estavam dentro dessa declaração de emergência. Agora, já no final do mês de maio, agora nesse início de junho, a gente já tem 134 cidades, algo que chama bastante atenção e que causa, claro, grande preocupação. Segundo a SEMAR, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, todo o território piauiense está sob esses efeitos de estiagem e são diversos os desafios que essas cidades aí estão enfrentando devido a isso. Inclusive a SEMAR está aí com algumas novidades, algumas ferramentas, sobretudo as ferramentas digitais, para que seja possível acompanhar esse período de seca grave. E Valbert, devido a essa seca, devido a essa estiagem que todo o estado do Piauí está passando, existe uma estimativa que a produção agrícola seja reduzida em 2025. O Piauí inteiro vem com alguns recordes de safras ano a ano, mas para 2025 essa estimativa é de que tenha essa redução. As culturas agrícolas mais afetadas são a soja, que deve ter uma queda de aproximadamente 489 mil toneladas, o milho, que deve ter uma queda de 211 mil toneladas, e também o sorgo, o feijão, o algodão, o arroz e a fava. Todas essas culturas agrícolas aí devem ter essa redução devido a estiagem, que é resultado aí dessa falta de chuvas que acabou atingindo todo o Piauí.
Isso, claro, a gente está falando aqui de uma produção agrícola de grandes proporções, que, claro, afetam os grandes produtores, mas, Albert, a preocupação maior é com aquele produtor de pequena cultura, né? Aquele produtor que normalmente ele apenas faz ali o seu cultivo, tanto para a subsistência como também para fazer assim pequenas vendas e, claro, tirar o seu sustento dali. É claro que esse produtor é aquele que mais sofre, porque o grande produtor, é claro, vai ter uma redução significativa, mas dentro dos lucros, quem mais perde é aquele pequeno produtor. E é por isso que existem aí essas preocupações governamentais através da SEMAI e outras secretarias que já estão de olho nessa estiagem que aconteceu, e a gente está apenas em junho ainda, né, Valbert? Imagina até o final do ano, com o período do BR-Obró se iniciando, o que essa estiagem pode fazer com que o piauiense sofra com essa falta de chuvas. Tivemos poucas chuvas no início do ano, a partir de agora essas chuvas vão ser cada vez mais escassas, e essa questão climática vai ser uma preocupação com certeza aqui no nosso estado, Valbert. Rapaz, infelizmente, viu? Infelizmente acontece. A gente torce para que as pessoas que têm aí essa fonte de renda, que tenham aí a sobrevivência, que a gente reze e peça a Deus chuva, né? Porque quanto mais chuva, maior é a nossa colheita, melhor é a produção, porque não tem tempo mais triste para o produtor, seja pequeno, médio, porte ou grande, uma cena dessa daí, viu? É triste. E só para se ter uma ideia, Valbert, pelo que é apontado pela SEMAR, é que a gente está vivendo possivelmente o pior período de estiagem dos últimos 8 anos. Ou seja, dentro de quase uma década, o Piauí está vivendo aí esse pior período de estiagem, e olha que a gente acabou de sair do período chuvoso. Então realmente essa preocupação para o período de BR-Obró aí só vai aumentar, e a gente espera de fato que os órgãos governamentais estejam atentos para poder ajudar essa população nesse sentido, de evitar que ainda mais danos possam acontecer aqui no nosso estado. Muito obrigado, Vitor. Abraço, Albert, até mais.